Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 5, parte B. Relacionamentos afetivos angustiantes. Separações litigiosas femininas. Em face do ativismo em torno da fragilidade da mulher, remanesce ainda na atualidade, no inconsciente feminino, a marca da descrição multimilenar de que foi vítima, gerando-lhe insegurança e timidez. Tradicionalmente, o casamento constituía-lhe um mecanismo de fuga do despotismo doméstico, a busca da autorrealização, o anelo pela maternidade, a realização do próprio lar. Para consegui-lo, não poucas vezes, a mulher transferia-se de uma situação arbitrária de dependência para outra, submetendo-se a circunstâncias vexatórias, desde que pudesse manter uma aparência de segurança em face da proteção masculina que recebia. O estado de solteira constituía-lhe um sinal de desprezo e de inferioridade social e pessoal, valendo por isso mesmo o esforço para conseguir um matrimônio, embora sob injunções aflitivas. O despotismo machista só raramente lhe concedia o direito à própria identidade, tornando-a parceira nas resoluções domésticas e sociais, embora a carga das responsabilidades e tarefas sempre lhe pesasse sobre os ombros. Por natural efeito dessa herança mórbida, muitas mulheres ainda acreditam que o casamento representa uma conquista autorrealizadora, empenhando-se por consegui-lo, mesmo quando não se encontram emocionalmente amadurecidas para as responsabilidades e as injunções penosas. Não experientes em relação às sensações decorrentes dos relacionamentos sexuais, facilmente deixam-se arrastar pelas ilusões e estímulos que recebem, comprometendo-se inadvertidamente e buscando no matrimônio a regularização da situação instável. Quando se permitem as licenças morais contemporâneas, acreditam na ilusão do prazer em detrimento das graves posturas que lhes dizem respeito. No primeiro caso, à medida que transcorre o tempo e os sentimentos amadurecem, os conflitos se sucedem. As experiências de união já não proporcionam o mesmo impacto inicial. Sentem-se traídas quando não estão sendo realmente, ou frustradas na busca de independência, vivendo solitárias, embora a companhia e desejando a liberdade a qualquer preço. Descobrindo a pouco e pouco o caráter e o comportamento dos maridos ou companheiros, passam a exigir mais atenção, a reclamar os direitos que lhes dizem respeito, iniciando-se os litígios de breve ou longo curso, que culminam em situações delicadas, quando não agravadas pelas inesperadas reações de agressividade e grosseria do outro. Mediante fenômenos de transferência de conflitos, passam a ver no marido como a figura detestada dos genitores que as molestaram ou afligiram com a sua indiferença ou com sua prepotência, surgindo o anseio de vencer o adversário que permanece na sua perseguição hedionda, deixando-se consumir pelo sentimento de vingança e de ódio. Inevitavelmente, esfria-lhes o interesse afetivo e sexual, atormentando-se diante do hábito mantido, direcionando os interesses para outrem, que lhes parece oferecer maior soma de prazeres e de compreensão, o que não raro se trata de uma ilusão, de um mecanismo de fuga da realidade aflitiva. Outras vezes, cansadas das incompreensões, da indiferença do parceiro ou da sua prepotência, das exigências no tálamo conjugal que as amesquinham, permitem-se dominar pela ojeriza que se transforma em cólera, sentindo-se desprestigiada ou ferida nos seus brios.
As discussões sucedem-se, a animosidade recíproca aumenta e os conflitos terminam em lamentáveis separações com prejuízos emocionais muito graves, especialmente aqueles que se derivam do ódio, que tem sede de vingança e de destruição do outro. É certo que muitos fatores conspiram para tal situação. Descobrindo posteriormente a necessidade emocional da autorrealização, do destaque na sociedade, na conquista de um lugar ao sol, não apenas a posição de dona de casa, a mulher passa a competir consciente ou inconscientemente com o parceiro, a fim de mostrar-lhe o alto valor que se atribui, utilizando-se das armas da insolência, da falsa superioridade, da inteligência e da emoção. Confundindo os sentimentos da maternidade com os de liderança que lhe são inatos, aturde-se, optando pelo desamor, quando poderia experienciar a convivência pacífica, os diálogos honestos, as compensações afetivas. Nos dias atuais, em razão das conquistas femininas, deixa-se consumir por uma surda rebelião contra o homem a que se vincula, trabalhando para ultrapassá-lo, submetendo-o ao talante do seu capricho, utilizando-se mesmo dos teus hábitos insalubres como o tabagismo, o alcoolismo, a liberação sexual, a fim de afrontá-lo em tentativas bem urdidas de feri-lo. Algumas vezes consegue o intento por estar diante de indivíduos psicologicamente infantis, também inseguros e instáveis, gerando situações deploráveis nas quais ambos descem a níveis inferiores de conduta, com agressões recíprocas de consequências imprevisíveis. É perfeitamente natural que um consórcio de qualquer natureza, não atingindo os fins para os quais foi estabelecido, seja desfeito com perfeita compreensão dos parceiros, especialmente no que diz respeito aos de relacionamento afetivo e sexual. Nada obstante, o ego dominador de cada membro sempre se refugia num tipo de autocompaixão falsa, apresentando-se como vítima do outro, nunca assumindo parte da responsabilidade pelo insucesso do empreendimento. A união afetiva é também uma empresa das mais complexas, pelo fato de a convivência contínua ser de natureza íntima, intransferível, interpessoal, exigindo responsabilidade e compreensão de ambos os membros. Os melindres, as inseguranças, os conflitos devem ser analisados em conjunto, em vez de escamoteados no inconsciente, de modo a apresentar-se uma harmonia que não existe, dando lugar a processos neuróticos de fixações e de receios, que se transformam em problemas de difícil solução, caso não se recorra à psicoterapia cuidadosa. A mulher, portanto, desesperada para a união sexual e a convivência afetiva em longo prazo, logo se manifestam as dificuldades que deveriam enfrentar com a mente e o sentimento abertos para a regularização, opta pela separação, impondo condições ou defendendo-se das exigências do companheiro, a fim de se sentir compensada do sofrimento e do tempo que foi desperdiçado na experiência de que se deseja libertar. O tempo, no entanto, somente é desperdiçado quando passa em vão, na futilidade dourada, no jogo dos interesses mesquinhos, porquanto dele nada se obtém de útil, senão o tédio e o desencanto. As experiências constituem um patrimônio de alto valor, especialmente aquelas que ensinam como não mais se devem repetir, facultando o crescimento interior do indivíduo e seu amadurecimento psicológico. Optando desse modo pela separação litigiosa, desgasta-se também a mulher, que passa a vivenciar conflitos profundos em relação ao homem, amargurando-se e armando-se contra futuras uniões
que passa a anelar e a temer. As criaturas humanas são espíritos eternos, possuindo a divina presença no imo, a fim de que se possam conduzir com sabedoria e amor. No entanto, as heranças ancestrais do processo de evolução antropológica em predomínio levam-nas a reações de autodefesa, de agressividade, dando ao ego primazia em detrimento do self. Separações harmônicas. A afetividade é indispensável para a saúde emocional quando se apresenta de maneira tranquila e enriquecedora. Nenhuma criatura humana pode viver sem o calor da sua presença. Graças à sua influência, os indivíduos alcançam os patamares mais elevados da glória na santificação, nos ministérios sociais, políticos e artísticos pelos quais transitem. Facilitadora da dedicação extrema, ela apresenta-se num elenco de manifestações que alcançam variadas expressões de vida. A afetividade, que une dois indivíduos na conjunção dos sentimentos nobres para a constituição do lar, é fonte de benefícios que se podem transformar em conquistas valiosas de iluminação e de harmonia. No entanto, não é assim que ocorrem as suas expressões iniciais, sendo mais impulsos de posse, de desejos luxuriosos, do que de sentimentos de equilíbrio e de fusão transcendental. Isso porque a predominância do primarismo nos refolhos da psique fazem jazer armazenadas as experiências iniciais, abrindo pequenas brechas para as vivências de razão e do sentimento. As uniões pela afetividade quase sempre expressam necessidades de relacionamento sexual, em detrimento de companheirismo, de convivência com outro, de compartilhamento de emoções. Vivendo-se breves momentos de prazer no cotidiano, os instintos assulam-se com facilidade, impedindo que as emoções se expressem com harmonia, de forma a produzir vinculações profundas e significativas. O ego insaciável e irrequieto impede as manifestações equilibradas do self, mantendo o jogo dos gozos rápidos e sem significação, a prejuízo das satisfações profundas que se expressam em realização interpessoal. Em decorrência, surgem o egocentrismo e o egoísmo, responsáveis pelas atitudes infelizes nos relacionamentos de qualquer natureza, em particular naqueles de caráter afetivo, nos quais o seu portador somente espera fruir sem dar, acreditando-se especialmente constituído de valores que o credenciam a direitos especiais. Aí surge o fator de desequilíbrio, levando à separação litigiosa. No entanto, quando existem sentimentos de nobreza, os parceiros dão-se conta das dificuldades que enfrentam e tentam restabelecer a união, cada qual de sua parte, envidando esforços para preservar a conquista realizada. Lentas modificações operam-se no comportamento, de modo que resultam na descoberta de valores esquecidos que volvem à consciência, contribuindo para o bom entendimento. Muitas vezes, porém, torna-se difícil ou irrealizável a reconstrução do relacionamento afetivo, chegando-se à conclusão de que o melhor caminho é a separação física, mantendo o respeito e o entendimento, particularmente quando existem filhos, cuja saúde emocional deve ser preservada a qualquer custo. Nos rompimentos litigiosos surgem os distúrbios psicológicos, como outros psicopatológicos, que se alongam durante a existência, transformando-se em ódios e cânceres morais de erradicação improvável. No entanto, quando existem saúde emocional e amadurecimento psicológico em ambos os parceiros,
As soluções harmônicas cicatrizam as chagas dos desentendimentos, eliminam as acusações recíprocas e restabelecem a saúde nos seus diversos aspectos. As pessoas, embora tristes com a ocorrência da separação, encontram-se amadurecidas para futuras uniões sem os erros da experiência encerrada. Com o tempo, nasce um sentimento de gratidão pelo parceiro gentil, masculino ou feminino, que soube preservar a amizade, embora o insucesso da relação afetiva. Assim devem ser os comportamentos maduros de pessoas que anelam pela felicidade, sem a participação preponderante do egoísmo e seus derivados. Por isso mesmo, Jesus referiu-se à questão do escândalo, mais no sentido de um tropeço, de uma dificuldade, do que propriamente de uma aberração, de um fato imoral, de um escarcéu. Ele ocorre por imprevidência, por imaturidade, sendo pesada a carga na consciência daquele que o comete, caso a sua seja a intenção de ferir, de perturbar, gerando situações deploráveis. Nesse caso, ai daquele que assim procede, porque adquire conflitos na consciência atual ou transfere-os para a futura, de que não se liberará facilmente, incidindo em tormento de culpa. Todo relacionamento afetivo é feliz quando existe respeito entre os parceiros, resultado ou não em prolongada união. Dele sempre defluem benefícios que podem ser armazenados a favor de ambas as partes. Pessoas adultas, psicologicamente amadurecidas, agem, portanto, com equilíbrio, sem precipitação, tanto no que diz respeito aos relacionamentos que se iniciam após reflexões e análises cuidadosas, quanto às separações de natureza harmoniosa, como gratidão pelas horas felizes que experienciaram juntos. Com atitudes desse porte, a sociedade preservará sempre os laços de família, havendo ou não prole, como recurso básico para a constituição de grupos felizes que aprendem a amar-se e a respeitar-se dentro dos parâmetros da liberdade de escolhas afetivas. Redescobre-se que o amor é livre, sem ser libertino, e que as criaturas podem e devem unir-se através dos seus vínculos, respeitando as leis constituídas dos diversos países, porém, com o direito de separar-se legalmente, sem que as uniões sejam para toda a existência, o que viola o direito de felicidade, tendo em vista os processos normais de crescimento intelecto-moral, de desenvolvimento da consciência, de experiências evolutivas, de necessidades emocionais e espirituais. A vida é rica de bênçãos e os impositivos para fruí-la, as castrações impostas, são decorrências de transtornos de conduta e divisão estreita de indivíduos conflitivos e infelizes. Temas para reflexão. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos. É impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Lucas, capítulo 17, versículo 1.